capítulo 11, nós vamos ler só o versículo 38. Glória a Deus, é verdade. Que o escritor fala assim: dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Errantes aqui, meus amados, não quer dizer de errar, viu? Errante aqui é porque eles andavam muito pelos desertos. É andar aqui, o verbo andar, não é o verbo errar, não. Meus queridos, como hoje é o Dia dos Pais, graças a Deus, nós passamos um dia maravilhoso. Eu quero trazer este tema, pelo menos para nós três aqui que somos pais aqui. O Júnior é pai, o Isaías é pai e eu sou pai. Então, uma mensagem para nós três aqui, ao qual fala assim: meu pai, meu herói. E aqui, nada melhor de nós pegarmos os exemplos de cada herói da fé aqui, cada herói da fé, ao qual eles batalharam, irmãos, até alcançar a promessa, sendo que eles não alcançaram a promessa ainda. Que promessa é essa? A promessa de entrar na glória. Tudo tem o seu tempo. Eles batalharam no tempo dele, mas só que eles morreram. Agora eles estão esperando ainda o arrebatamento da igreja. Ele tem que esperar ainda a igreja para fechar esse ciclo da promessa. Aí sim, eles ressuscitarão. Todos aqueles que morreram na presença de Deus, sendo fiéis, eles ressuscitarão primeiro, diz a palavra. E aqueles que tiverem vivos serão arrebatados. Então, queridos, eu me lembro quando eu era menino, eu fui criado pelos meus avós maternos. É tanto que o meu avô, quando eu estava vivo, eu não chamava ele de avô, eu chamava de pai. A minha avó ainda hoje está viva, ela só tem 89 anos. Eu chamo-a de mãe, não chamo de pai, de vó, melhor dizer. Então, nós como filhos, a gente se espelhava nos pais. Eu não sei se você lembra disso. Nós que somos homens, nós nos espelhávamos no nosso pai. Inclusive eu me lembro que meu avô ele tinha uma bolsa, aquelas bolsas que ele colocava documento, a bolsa tiracola, ficava bem aqui a bolsa. Aí eu peguei um dia, sem a minha avó ver, ele usava um chapéu de palha, aqui mesmo, dentro da cidade. E aí, essa bolsa tiracola, e aí um dia eu coloquei para aparecer com ele, vestia a camisa, que ele gostava dessas camisas social. Então eu vestia igual ele vestia quando ele ia trabalhar. Aí o pessoal via, minha tia, né, que sempre morou lá, aí meu tio também via e admirou daquela ocasião. Por quê? Porque a gente busca o espelho dos nossos pais. E na realidade, nós que somos pais, nós somos o espelho e o exemplo para os nossos filhos. Você pode ver também que quando a gente era menino, a gente assistia muito aqueles desenhos. O Super-Homem, o Batman, o Robin, aquela coisinha toda ali. Por quê? Porque ele era um super-herói e tinha um inimigo que ele vencia o inimigo. E esse super-herói hoje é aquele que é pai.
Olha o tanto de inimigos que nós temos que vencer. Olha o tanto de obstáculo que nós temos que vencer para levar o pão de cada dia, para dar o exemplo, para educar o nosso filho. Olha o tanto de obstáculos. Se você observar, nós somos um herói. Nós somos um super-herói. Agora, o nosso poder, porque a gente sabe que esses desenhos aí, e eles transformaram para filme agora, e usam os efeitos especiais aí que o computador tem, nós sabemos que isso aí não é real, não é verdadeiro, isso é só uma ilusão. Agora, a nossa vida não. A nossa vida cotidiana, ela é uma realidade. E o nosso poder que temos não é nosso, é dado por quem? Por Deus. Ele vem lá de cima. É dado por Deus. Duas coisas que Deus deu para nós. Está em Mateus 10 e 1. Eu vos dei poder e autoridade para justamente curar os enfermos e expulsar os demônios. Olha aí. Então, nós somos um super-herói da vida real, igual esses homens foram. Você pode ver que se você pegar essa lista da galeria dos homens da fé, nenhum deles desistiram. Esses aqui eram verdadeiramente servos de Deus. E nós, olhando para eles, hoje nós temos que ser verdadeiramente servos de Deus. Queridos, nada e ninguém abalou a fé deles, irmãos. E eu fico assim observando que hoje nós nem passamos o que eles passam. Nós nem passamos o que eles passam. Você sabia disso? Você não é jogado na cova dos leões como Daniel foi. Você nunca foi jogado na cova dos leões. Para começar, a coisa mais difícil é a gente ver um leão. Aqui mesmo em Imperatriz não tem leão. Só para começar. Só na África. Se tu for ver um leão, é onde tem zoológico. Aí tu tem que ir lá para Goiânia, tem cidades maiores, tem. Então, você nunca foi lançado na fornalha de fogo igual os 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Você nunca foi lançado em fornalha de fogo nenhum. Graças a Deus. Você nunca foi cerrado ao meio. E aqui ele está dizendo cerrados, porque não foi só um. E diz a história, se você observar a história, estudar a história, não bíblica, porque a Bíblia não fala, mas extra-bíblica, que também aceita, a história do profeta Isaías, diz a história que ele foi cerrado ao meio. Você nunca foi cerrado ao meio, você está bem que vivo. Ainda foi de cabeça para baixo. Você nunca foi crucificado de cabeça para baixo igual Pedro foi. Você nunca foi crucificado numa cruz chamado X, aí igual o apóstolo André foi. Então, queridos, cada um desses homens, eles passaram por prisões, por cadeias, por naufrágio, por injúria, por perseguição, até mais do que nós, irmãos. Eu fico observando, quando eu vou me reportar quando eu estou estudando a Bíblia, eu preciso mergulhar nela para me encontrar nela. Aí hoje, nós vivemos num país que ainda não tem perseguição igual na Coreia do Norte, que é o primeiro país, segundo a Portas Abertas, é o primeiro país que mais persegue os cristãos. Nós não vivemos num país fechado, onde não pode se pregar o Evangelho, onde não pode exercer a sua fé, não, queridos. Por isso que nós temos que dar um bom exemplo para os nossos filhos. Os nossos filhos, eles olham para nós. Por isso que eu estou me esforçando
menino já tem 21 anos. Eu estava orientando o Júnior está novo ainda, tem 3. Eu estava falando, olha, quando eu fui conversar com ele, eu estava falando para ele que o tanto que quando ele estiver com o menino dele, uma época passa com a mãe, outra época passa com ele educar bem, introduzindo na mente do filho dele as palavras do Senhor. Agora ele, um menino, disse uma coisa bonita ontem. Ele disse, olha, para a avó dele, eu quero ir para a igreja do meu pai. O menino falou, o Samuel. Foi muito bonita aquela atitude, muito bonita. Então, cada homem aqui deixou o seu exemplo. O maior exemplo, que é o maior legado, a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos, você que tem mais filhos, é que eu, como pai, eu tenho que ser um homem de Deus para ele. Eu tenho que ser um exemplo para ele. Ele tem que ver em mim um pai que ora, um pai que estuda a Bíblia, um pai que conhece a Bíblia, um pai que procura viver a Bíblia, um pai que nunca se desviou para servir novamente as iguarias de Satanás. Então tudo isso os nossos filhos, eles observam. Você sabia disso? Olha, quando a gente observa aqui meu pai como meu herói, você pode observar, o primeiro aqui que eu quero destacar foi Noé. Você pode ver que Deus chamou Noé, a promessa foi para ele, a chamada foi para ele, não foi para os seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, não foi para as suas 3 noras e não foi para a sua esposa. A promessa foi para ele, que era o patriarca, que era o pai espiritual, o sacerdote espiritual da família dele. Só que a família dele tinha que dar de acordo com a chamada de Deus. O que foi que Deus fez? Deus chamou Noé para algo que nunca tinha acontecido. Você já estudou isso? O que, pastor? Nunca tinha chovido. Você já percebeu isso? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 15, que não chovia na terra, só caiu um orvalho, aquela neblina que tem de madrugada, não tem? Quando tem a neblina e a gente acorda bem cedinho, aí a gente vem molhado, só fazia aquilo, mas nunca tinha caído a chuva. Deus chama Noé para algo que nunca tinha acontecido. Noé constrói uma arca e deu a metragem todinha, a altura, a largura e também o comprimento. Agora, como é chamado para algo que nunca tinha acontecido? Só que Noé, ele acreditou, por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus. Logo, os filhos, a nora e a esposa também acreditaram. E quando Deus chamou Noé, diz o texto que Noé tinha 500 anos. Quando concretizou a arca, diz o texto que Noé tinha 600 anos. Então a arca, ela durou aí mais de 100 anos, irmãos, para ser construída. E Noé sempre falando para o povo que Deus ia mandar um dilúvio. É igual hoje, irmão, nós. Os irmãos ficam agoniados, meu Deus, por que a gente prega tanto e o pessoal continua insistindo no pecado? Irmão, é igual Noé, meu. Olha o tanto de anos que Noé pregou, falou que Deus ia derramar muita chuva. E aí, eu te pergunto, o povo acreditou? Foram salvos quantas pessoas só? Noé e sua família. E deu quantos? Acabei de citar cada um. Deu quantos aqui? Eram quantos? 6. Não. 6 não. 8. Noé, sua esposa, os 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, as 3 noras, dá 8. Então só foram salvos 8. Querido, se você conseguir salvar pelo menos a tua família, já é uma grande coisa. É uma bênção. É uma grande bênção. O que Noé fez? Ele conservou a palavra
palavra de Deus para a família dele acreditou, mesmo não vendo Deus igual nós não vemos. Ele só ouviu a voz do Senhor. Não tinha a Bíblia escrita como nós temos hoje. Era só de forma oral que Deus falava com ele. Mas ele acreditou naquilo que ele não via e acreditou num plano que nunca aconteceu, de chover, mas Deus manda ele fazer uma grande arca. Então, concluindo, Noé, ele foi o exemplo para os seus filhos. E não ficou só nos filhos, para as noras também, e para a sua esposa também. Olha para você ver. Então Noé, ele é o herói no trabalho. Você sabia que nós temos que ser um herói no trabalho? Por quê? Porque o ser humano, o homem, ele é o provedor, biblicamente falando. O movimento feminista é que inventa esse negócio aí da mulher trabalhar, a mulher ser provedora e não sei o que, não sei o que mais lá, mas biblicamente o provedor do lar é o homem. Você pode ver. Muitas vezes dá divisão. É o homem, biblicamente falando. É por isso que muitos lares, quando a mulher trabalha, acontecem alguns conflitos, né? E dá liberdade também para a mulher, porque a mulher não vai depender do homem, ela vai ter o seu dinheiro. Mas biblicamente falando, mas não é errado, não. A mulher trabalha não, o homem e a mulher trabalhar. E principalmente que aqui no Brasil o salário é baixíssimo, aí os dois têm que trabalhar mesmo, não tem por onde correr não. Então, olha para você ver, Hebreus capítulo 11, versículo 7, olha o que Deus fala sobre Noé. Pela fé, olha irmão, pela fé, é isso que nós precisamos ter, é esse recurso, é esse ingrediente, esse recheio na nossa vida. Pela fé, Noé, divinamente instruído, não foi o homem que instruiu ele, divinamente foi Deus que falou diretamente com ele. Uma coisa é o homem falar diretamente contigo, outra coisa é o inimigo falar diretamente contigo, outra coisa melhor ainda é Deus falar diretamente contigo. Quando você entende que é Deus falando contigo, aí você não tem nenhuma dúvida. Instruído acerca dos acontecimentos que não se via. Que acontecimento era esse? O dilúvio. Para que construir uma arca grande sendo que nunca choveu? Não é isso pela fé? E sendo temente a Deus, olha aí a estrutura de Noé, ele temia a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A fé no Senhor. Você consegue ver o invisível e você consegue ouvir o inaudível. Nesse texto, você vê Noé ouvindo o inaudível, que é a voz de Deus, só se ouve no campo espiritual, e você vê o invisível, o que Noé viu. Senhor, eu acredito. Ele recebeu a missão de construir a arca e recebeu a missão de salvar a sua família. Nós estamos pregando para o pessoal. Estamos evangelizando, como ontem nós fizemos. Né? Nós fizemos lá, evangelizando muitas pessoas ontem, lá em Senador Laloque. Pregamos aqui, pregamos em qualquer lugar. Né? Dentro, fora da congregação, evangeliza, discipula, cuida, ajuda. E aí, nós também estamos pregando dentro da nossa família, para que a nossa família seja salva. Noé conseguiu pregar, mas o povo não se converteu, mas conseguiu ser um exemplo para a família, para os seus filhos, a sua esposa e as noras, e conseguiu salvar ali os outros. Salvando
dos seus familiares. Então, o Noé, ele é um pai, ele é um super-herói no quesito trabalho. Por quê? Porque trabalhou na construção da arca e colocou os filhos também para trabalhar na construção da arca. O segundo exemplo, ele é chamado de herói da fé, Abraão. Ele é o nosso pai na fé, irmãos. Ele é o nosso pai na fé. Abraão, ele teve uma experiência gigantesca com Deus. Ele foi chamado amigo de Deus no Antigo Testamento. Você pode ver em Hebreus capítulo 11, 17, fala assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova. Irmãos, aprenda isso aqui. Aqui não está falando de tentação, está falando de prova. Abraão, pela fé, quando posto à prova, eu e você, nós somos colocados à prova. É para ver se de fato e de direito e de verdade, se nós servimos a Deus mesmo, de verdade, de essência, ou nós estamos só querendo enganar os outros. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Aquele acolheu alegremente as promessas. Por que ele chama de unigênito, sendo que ele tinha Ismael? Porque o filho da promessa não era Ismael, era Isaac, o filho da velhice. E a prova, porque o amor de Sara e o amor de Abraão estava voltado para Isaac. Deixou um pouco de lado Ismael, porque era filha da escrava, que concubina significa escrava, H. E aí foi posto à prova. Oferece o que você tem de melhor. E nós sabemos, lá no Monte Moriá, que é Gênesis capítulo 22, do 1º ao diante, nós sabemos que Abraão fez isso pela fé. Ofertou, ofereceu o que melhor tinha. E nós vimos o que aconteceu. Deus providenciou ali um animal para que ele não matasse o seu filho, porque se ele degolasse ali, se ele colocasse o punhal em Isaac, aí Deus era considerado como um Deus igual às outras nações. Exemplo, Moloque, que tinha que colocar as crianças no fogo, que tinha que matar as crianças. Então Deus, quando ele levantou, o anjo do Senhor bradou, e bradou é falar alto, não é brandar. Irmão, tem as pessoas que falam, confunde tudo. A língua portuguesa, irmão, você tem que saber estudar. Bradar é uma coisa, brandar é outra coisa. Se botar só o N aí, brandar é se tornar manso. Bradar é falar alto. O anjo do Senhor bradou. O anjo do Senhor deu um grito, falou alto assim: Abraão, agora eu sei que tu temes ao Senhor. Aí providenciou ali o animal para fazer o sacrifício, para substituir Isaac. Então, esse super-herói aqui, Abraão, ele é o pai da fé. E nós, irmão, nós temos que ter fé para nós sermos exemplo para os nossos filhos, e eles têm que ver em nós a fé genuína. Ele tem que chegar ao ponto de dizer: meu pai é um homem de fé. E nós temos que ser esse exemplo para eles. Nós somos observados pelos nossos filhos. Somos observados. Somos observados. E isso é antes de qualquer título que você tem. Porque aqui está se tratando da essência. A essência, aquilo que está lá dentro. A fé é um requisito fundamental para nós servirmos a Deus. Tem que ter fé. E fé é aquilo que a gente não vê com os olhos físicos.
mas a gente vê nos olhos espirituais. Isso é fé. Isso é fé. E Abraão, ele foi esse herói da fé. E nós hoje temos que ser esse herói da fé. Nós não podemos transmitir fraqueza. No momento que nós somos provados, aí nós vamos transmitir fraqueza aos nossos filhos. Não, nós temos que manter a nossa fé constante e firme. É por isso que muita gente, irmão, vai ficando para trás nessa caminhada. Você sabia disso? Porque muita gente quer servir a Deus pela emoção. Irmão, a emoção não aguenta não, irmão. Eu tenho 26 anos, eu não sei nem quantos anos ainda eu vou ter que segurar a minha fé até Jesus voltar ou até eu ir para o cemitério. Eu não sei quanto tempo ainda não, mas já venci 26 anos já. Aí as pessoas querem servir a Deus com emoção, pelo emocionalismo. Não, irmão. Se não houver fé, não aguenta não as pressões no mundo espiritual, os embates da vida. Agora mesmo pela madrugada, 2 capirotos vieram me visitar pela madrugada. E eles tinham um dente cerrado, igual o dente de... Um era menor e o outro era maior. Tinha um dente igual ao dente da piranha. Mesmo jeito. Eu botava a mão na cabeça assim, começava a repreender, os olhos dele começavam a revirar. O menor. E o outro maior já vinha por rumo de mim. E eu gritava o nome da Jesus, e ela não tinha saído. Eu estava sozinho na peleja. Mas é o mundo espiritual, é assim mesmo. Aí, isso é emocionalismo? Não, nós temos que ter fé. Nós temos que usar o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque o inimigo vai querer nos amedrontar. Só que aí, pela fé, a gente vai ser um gigante espiritual para a glória do nome do Senhor Jesus. O terceiro exemplo que eu quero trazer para você esta noite, nós que somos pai, é Isaac, filho de Abraão, filho de Sara. Isaac, irmãos, ele é chamado o herói da bênção. Olha para você ver que cada um tem um detalhe. Noé é chamado o herói do trabalho. Aí vai, Abraão é chamado o herói da fé. Agora Isaac, seu filho, é chamado o herói da bênção. Agora, por que o herói da bênção? Porque quando ele constituiu Rebeca como esposa, Rebeca era estéril. Você sabia? Era estéril. Não podia gerar filhos. E na cultura judaica, naquele tempo, você sabe que tinha-se muitos filhos. E quem não tivesse filho era atormentada, igual Ana foi atormentada por Penina. Era considerada como uma mulher amaldiçoada. Muitos filhos. Não tinha um controle igual hoje, natalino. Tinha que ter muitos filhos, porque a promessa era para povoar a terra. É para encher a terra. Só que Isaac, Hebreus capítulo 11, versículo 20, pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú, seus filhos, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Além dele orar para que a sua esposa fosse aberto o seu ventre, ele ainda abençoou os seus 2 filhos. Ele abençoou os seus 2 filhos. Para você ver que ele orou e Deus ouviu a oração dele. Está em Gênesis 25 e 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu as orações e recebeu a sua mulher, e a sua mulher concebeu. Essa palavra concebeu
conceber aqui é engravidar. Ela engravidou. O pai, o marido, ele foi para a oração, coisa que a maioria dos pais tem preguiça de fazer hoje. Ele joga tudo para a mulher. Não, e o pai, como um sacerdote espiritual, ele tem que assumir essa posição. Nós, como pai, nós vamos orar pela nossa esposa, nós vamos orar pelo nosso filho, pelos nossos filhos. A gente vai fazer isso. Você pode ver que Isaac orou por Rebeca. Deus ouviu as orações, não foi só uma. A pessoa quer só fazer uma oração e quer que Deus ouça e quer que Deus traga a resposta. Não, irmão. As orações, está no plural aqui. Ele orou mais de uma vez. Meu Pai, concede essa bênção à minha esposa e a mim, porque eu quero que ela tenha filhos. E veio logo 2 gêmeos. Veio logo 2. Então é isso. Aí os meninos foram crescendo. Isaac ensinou a seca do avô dos meninos, Abraão, porque a promessa era essa: Abraão, Isaac e Jacó. Então ele começou a explicar que Deus havia falado isso. E se Deus falou, iria acontecer. Aconteceu, começou em Abraão, aí agora estava em Isaac. E Isaac estava ensinando Jacó para andar nos ditames, nos estatutos do Senhor, para que a bênção alcançasse ele também e a sua descendência. Então Isaac, ele é o herói da bênção. Deus concedeu a bênção para sua esposa e alegrou muito seu coração, porque a Bíblia diz que Isaac gostava muito de Rebeca, amava muito Rebeca, e também Deus concedeu aí 2 filhos, para a glória e o nome do louvor do Senhor. O texto não fala, mas Isaac, pelo menos se ele pedisse só um, se viesse só um, já era lucro, já era uma bênção. Aí Deus concedeu logo 2. Dupla honra. E nós, como pai, nós temos que abençoar nossos filhos. Você sabe disso? Eu oro todo dia pelo meu filho. Eu oro todo dia pela minha esposa. Eu oro todo dia pelos meus filhos, pela Gisele também. Eu oro todo dia por eles. E nós temos que liberar a bênção. Liberar a bênção para nossos filhos, igual Isaac fez. Um pai, ele precisa abençoar seus filhos. Nunca soltar, falar, ministrar uma palavra de derrota. Não. No nome do Senhor Jesus, vai acontecer. Vai acontecer. E nós precisamos abençoar nossos filhos. O quarto exemplo aqui que eu quero trazer, aí já é Jacó. Abraão, Isaac e agora Jacó. Você sabia que Jacó, ele é o herói da profecia? Na profecia, é o herói da profecia. Olha o que o texto fala de Jacó. Hebreus capítulo 11, versículo 21. Pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, porque ele já estava velho, adorou. Viu? Ele é o herói na profecia.
abençoou um dos filhos de José, ao qual José teve. E nós sabemos o que aconteceu com a história de José e como seus filhos viveram no palácio ao qual José teve aquela bênção toda, passou pelo processo todo, e ali Deus abençoou os filhos de José e aconteceu esta profecia. Por quê? Porque Deus usou ali Jacó como um canal de bênção. Por isso, irmãos, nós devemos ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca, principalmente para a nossa geração, para nossos filhos. Nós temos que pronunciar palavras de bênção. Por que, queridos? Porque Jacó, ele tinha aprendido do pai Isaac. Ele aprendeu a temer ao Senhor, o temor ao Senhor. E Jacó aqui passou por várias experiências com Deus. E ali ele estava ministrando para agora o seu filho José. Estava ali ministrando e ministrou também para os filhos de José, a descendência de José, para ser abençoada também. Por isso que nós devemos fazer isso. Nós aprendemos com os nossos pais, só pegamos as coisas boas, viu? Porque teve alguns pais aqui que foram muito ignorantes, não tinham conhecimento de nada, era tudo na brutalidade, mas você pega só o que você aprendeu de bom. E aí, você pega isso hoje, aí pega o que a Bíblia manda a gente fazer, e aí a gente vai cumprir o que é bom hoje, na vida dos nossos filhos. Queridos, quantos pais erraram na criação dos filhos? Quantos pais? Eu digo pais que servem o Senhor Jesus. Eu não estou falando que não serve, porque o que não serve cria de qualquer jeito, educa de qualquer jeito. E nós, como servo do Senhor, pesa em nós um peso maior do que aquele que não conhece a palavra. Se você educou os seus filhos, se você está educando da forma correta, e posteriormente, quando ele atingiu uma idade de consciência, e se ele se afastar do caminho de Deus, aí o problema vai ser dele, não vai ser seu não. Agora, se você não educou como devia educar, não está educando como deve se educar, aí tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Do mesmo jeito que Jacó aprendeu do seu pai, ele ensinou para os seus filhos a temer a Deus, a ter o respeito de Deus, porque era necessário isso. Ele ensinou aos seus filhos a ter experiência com Deus, como ele teve. Como Deus cuidou Jacó no deserto, quando ele saiu dos cuidados dos seus pais, e Deus foi com ele, Deus abençoou ele. Ele estava passando também para os seus filhos a experiência que ele teve com Deus. Por isso que nós temos que ter experiências com Deus e repassar para os nossos filhos, para que eles cresçam no temor do Senhor, no respeito. Se eles vão olhar para nós e dizer: meu pai é um instrumento na mão de Deus, e se ele quiser ser também, nós seremos um exemplo para o nosso filho. Para Deus usa meu pai, então eu quero ser igual ao meu pai. Então, Jacó, ele foi um herói
na profecia. Então profetize algo de bom para o teu filho, porque a tua palavra tem um peso enorme no mundo espiritual. Antes de se materializar, antes de acontecer na vida do teu filho, quando tu abre a tua boca no mundo espiritual para profetizar algo que vai mudar a vida dele no futuro, algo que vai mudar a vida dele no presente também, tem um peso enorme no mundo espiritual. E Jacó sabia disso. Por quê? Porque ele tinha aprendido com Deus, e ele tinha aprendido com seu pai Isaac. Ele aprendeu agora, ele tinha que repassar para os seus filhos. Tinha que repassar isso. Herói na profecia. Que eu e você sejamos um herói na profecia. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode concluir, pode fechar.